Olá, irmãos, estamos iniciando mais uma escola dominical, a nossa sala de casais. Estamos falando sobre conflitos no casamento e nós vamos dar sequência hoje falando sobre como resolver conflitos com o cônjuge que aceita limites. Na outra aula nós vamos falar como resolver conflitos com o cônjuge que não aceita limites. Quando uma situação ela exige mudança, ela encontra dois obstáculos em qualquer que seja o conteúdo. O problema a ser tratado é o primeiro obstáculo e o segundo, a capacidade da pessoa para resolver o problema. Muitas vezes nós falhamos não na identificação do problema, mas falhamos no momento que temos que resolver o problema. Aí falta aquela habilidade, aquele discernimento espiritual para poder tratar o problema. Sempre que o assunto é ajudar alguém, você quer ajudar seu cônjuge, ajudar alguma pessoa, há dois tipos de pessoas. Existem aquelas que aceitam opiniões e as que as rejeitam. Então, quando você encontra alguém que está aberta às opiniões, aos ensinamentos, é mais fácil de você conduzir, mas você vai encontrar pessoas que rejeitam as opiniões. E as pessoas que aceitam as opiniões, elas são favoráveis aos limites e elas apresentam algumas características. Como que eu vou identificar alguém que reconhece os seus limites e que está aberta às opiniões? Primeiro, elas aprendem sobre si mesmas com a confrontação e com as informações que elas recebem. Muitas pessoas, elas não aceitam a confrontação porque elas acreditam que a confrontação vai humilhá-las, mas a confrontação é uma necessidade nas relações, né? Por mais fáceis que as relações sejam, existem momentos que você precisa confrontar. E quando você encontra alguém que aceita limites, essa pessoa está aberta à confrontação e ela também está aberta para receber novas informações. Uma segunda característica é que elas assumem o problema, elas assumem os seus sentimentos, as suas escolhas, as suas atitudes e o seu comportamento. Muitas vezes nós não assumimos os nossos sentimentos, não assumimos as nossas atitudes. Isso significa que nós não aprendemos ainda a lidar com os nossos limites, nós não aceitamos os nossos limites. A terceira coisa não ficam na defensiva quando o cônjuge aponta o seu problema. Muitas vezes a nossa fraqueza é tão grande que nos leva a negar o problema. E quando nós admitimos o problema, nós saímos da defensiva. E isso é uma pessoa que aprende a lidar com seus limites. Muito bem, essa é uma introdução. Uma quarta coisa, pessoas abertas, pessoas que reconhecem os seus limites, elas valorizam as qualidades do seu cônjuge. É claro que chega um dado momento do casamento que é mais fácil falar dos problemas, do defeito do cônjuge, do que falar das suas virtudes. E muitas vezes nós convivemos com alguém que está do nosso lado, tecemos elogio aos nossos amigos, falamos da admiração que nós temos por algumas pessoas, mas não exaltamos as qualidades do nosso cônjuge. A quinta coisa, entendem que o cônjuge é uma pessoa diferente e que tem ideias diferentes. Muitas vezes o problema conjugal se dá porque nós não admitimos as diferenças. Queremos que o cônjuge haja exatamente como nós agimos, e aí nós vamos ter problema. E em sexto lugar, reconhece que precisam mudar e precisam amadurecer. Esse é um caminho. É difícil mudar? Mas quando você admite a necessidade de mudança, fica mais fácil. Essa é a pior resistência do ser humano. A maior dificuldade nossa é admitir as nossas limitações, as nossas fragilidades, e quando nós fazemos isso, aí fica mais fácil. Então, vamos falar sobre uma estratégia geral para resolver qualquer tipo de problema. Não importa a natureza do problema, a estratégia geral que você pode usar envolve algumas coisas. A primeira é a observação. O que nós queremos dizer com isso? Não se pode resolver um problema que você não enxerga. Às vezes é mais comum, alguém de fora perceber o nosso problema mais do que nós que estamos dentro do problema. É só lembrar da história do primeiro milagre de Jesus. O noivo estava tão empolgado com a festa que ele nem percebeu. Aí alguém teve que chegar e dizer, não tem mais vinho. Então, muitas vezes, os problemas
fogem da nossa observação. Então alguém tem que identificá-los como de fato um problema. A segunda estratégia é a confrontação. Não dá para você resolver um problema sem falar sobre ele. E aí é necessário falar abertamente. Muitas vezes o problema é que nós escolhemos a pior hora e a pior forma de falar do problema. Se você for sábio e sábia, você vai descobrir exatamente o melhor momento para falar sobre o problema, para abordar o seu cônjuge. Muitas vezes a resistência não está no fato de que o seu cônjuge não aceita confronto, é porque aquele não é o melhor momento e aquela não é a melhor forma. O texto lá de Efésios 4:25 é muito interessante, diz assim: cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Então isso tem a ver com conversa abertamente. Então, primeiro você observa, segundo você confronta e terceiro preciso ter uma consciência. Se o problema ou a parte do problema for você tem que assumir a responsabilidade. Geralmente, quando se vive um problema no relacionamento, alguém tem uma responsabilidade maior do problema. Ambos podem ter parte naquele problema ou apenas um ter parte no problema, mas geralmente alguém tem mais responsabilidade sobre ele. Então é preciso assumir responsabilidade quando você é a parte do problema. E quarto é o arrependimento. Então assim que você reconhecer a sua participação no problema, você precisa arrepender. E arrependimento não é um remorso, não é um sentimento de tristeza apenas. Isso é o início do arrependimento. Arrependimento é mudança na maneira de pensar e no modo de agir. Quando é que eu sei que realmente houve um verdadeiro arrependimento? Quando eu mudo a minha forma de pensar e mudo também a minha forma de agir. Quinto lugar, envolvimento no processo de cura. O que significa isso? Os problemas, eles não desaparecem simplesmente, não tem isso, né, gente? Essa coisa de, o tempo resolve, o tempo vai curar as feridas, e amanhã é outro dia. E se você não resolver o problema, se você não trabalhar os problemas, eles não vão desaparecer. Então eu preciso passar por um processo para que o problema seja resolvido. E, em último lugar, crie um sistema de reavaliação. Só porque você resolveu um problema, não significa que aquele problema não vai voltar. E muitas vezes nós baixamos guarda quando resolvemos um problema e nós não criamos um sistema para sempre estar reavaliando a nossa vida para que aquele problema não se repita. Existem algumas regras básicas em qualquer tipo de mensagem. Estou falando de regras, coisas objetivas. A primeira regra é: ouça e procure entender o outro antes de se fazer entendido. Muitas vezes a discussão no casamento é porque o homem quer se fazer entendido, mas ele não tem o mesmo esforço e a mesma dedicação para entender a mulher. E quando eu quero que o outro me entenda e não tenho disponibilidade de entender o outro, vai acontecer a mesma coisa com ele. E aí vira essa guerra, né? Uma relação onde deveríamos ser dois colaboradores, nós nos tornamos dois competidores nessa relação. Então o primeiro é: ouça e procure entender antes de se fazer entendido. A segunda verdade: mostre-se empático e interessado para que o outro saiba que você compreende. Muitas vezes o cônjuge não percebe o esforço do marido, da mulher na resolução do problema. Não há aquela demonstração de interesse pelo que o outro está sentindo, né? Pelo que o outro está experimentando. Terceiro, não menospreze, nem queira justificar o que o outro está sentindo ou dizendo. Muitas vezes nós não levamos em conta o sentimento do outro, mas o sentimento dele é verdadeiro. Você pode não concordar com o sentimento dele, mas você não pode negar que ele está com aquele sentimento. Quarto, certifique-se de que você entendeu de fato. Muitas vezes a gente faz de conta que entendeu para acabar a discussão, para morrer o assunto, mas é preciso certificar que realmente o seu cônjuge entendeu o problema. Em quinto, fale sempre na primeira pessoa para mostrar que assume a responsabilidade pelo que você está sentindo ou que pelo você está querendo. Então muitas vezes a gente fala, mas nós precisamos, e quando na verdade
você tinha que estar dizendo eu, né? Então, essas são as regras. Vamos falar agora como resolver um conflito com um cônjuge que não aceita limites. Esse é um problema, né? Porque quando o cônjuge está aberto a encarar, reconhecer, né, admitir os seus limites, fica mais fácil. Mas quando você está lidando com um cônjuge que não aceita limites, nem os deles e nem o do seu cônjuge. Quando a gente fala de limites, eles funcionam melhor quando ambos os lados restringem as suas liberdades para se relacionar melhor. Muitas vezes nós estamos pensando na nossa liberdade, no nosso desejo, e nós não criamos restrições para a nossa liberdade. Nós queremos impor ao nosso cônjuge aquilo que é a liberdade nossa. Então a primeira coisa é essa. Segundo, a disciplina rígida dos limites, ela sempre vai produzir bons frutos no final. Então eu tenho que ter uma certa rigidez, uma certa disciplina com relação aos meus limites, entender até onde eu posso ir, até onde o outro consegue ir, para que eu possa produzir fruto. Terceiro, os limites significam que nem sempre nós podemos fazer tudo o que nós queremos. É muito interessante, né? A criança ela não consegue lidar muito bem com os limites, porque ela quer sempre fazer o que ela deseja, aquilo que vem no coração dela. Qual que é a ênfase da criança? É satisfazer uma vontade, um desejo dela. Então, quando nós falamos de limite, eles vão nos dizer exatamente isso, que a gente não consegue fazer tudo aquilo que nós queremos. E último, a maneira de encarar os limites, ela sempre vai depender do caráter. Muitas vezes o problema com os limites está exatamente no caráter. A ignorância não é falta de caráter, às vezes é falta de conhecimento. E às vezes o que parece um egoísmo, na verdade, é ignorância. E eu quero encerrar falando sobre algumas causas da resistência aos limites. Por que alguém resiste aos limites? Primeiro, é a falta de empatia. Para aceitar os limites, a pessoa precisa ser capaz de enxergar o efeito que a sua falta de limites vai causar no outro. E a segunda causa da resistência aos limites é a irresponsabilidade. Então nós falamos da falta de empatia, agora vamos falar da falta de responsabilidade. Ninguém assume a própria responsabilidade naturalmente. Isso é um esforço. Nós temos que passar por experiências dolorosas muitas vezes para que isso aconteça, para que nós aprendamos a assumir as nossas responsabilidades. Por trás de um cônjuge responsável sempre tem um salva-vidas. Esse é o grande problema. Alguém está assumindo a responsabilidade que é sua, ou você está assumindo a responsabilidade de alguém. Isso é muito sério, tá, irmãos? A Bíblia diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros, mas cada um levará o seu próprio fardo. Então, carga é aquilo que eu suporto, aquilo que é da minha responsabilidade. E o fardo é aquilo que excede, e aí nós precisamos ajudar uns aos outros. Então, uma das causas da resistência aos limites é a irresponsabilidade. Terceiro, a incapacidade de conciliar limites e liberdade. Em alguns casos, o que a gente percebe? Que o cônjuge resiste aos limites por causa de algum trauma que ele teve lá no passado. Então, talvez o pai dele tentou limitá-lo em alguma coisa, impedi-lo de fazer determinada coisa, e ele encarou aquilo como limite, aquilo virou um trauma na vida dele. Então, quando o marido fala alguma coisa, é como se ela estivesse ouvindo a voz do pai. Então, aquilo soa como um trauma que ela carrega. A quarta coisa é controle sobre os outros. Isso é muito comum também nos relacionamentos, porque existem cônjuges que resistem aos limites, porque eles têm uma necessidade de controlar, de manipular ou de dominar a outra pessoa. Isso é uma necessidade dela, talvez por crise de autoridade que ela viveu a vida toda. Quinto lugar, a negação da imperfeição. Os cônjuges que se negam a confessar os seus defeitos e também as suas fraquezas, eles são grandes adversários dos limites. Então nós não podemos negar as nossas imperfeições. É muito importante assumir os meus erros, admitir os meus erros. É óbvio que isso não é fácil. Muitas vezes implica numa autoimagem, no medo de não ser correspondido, no medo de ser criticado. Então, enfim, várias razões levam
as pessoas a negarem as suas imperfeições. Sexto lugar, a retaliação. Eu tenho observado que uma das coisas mais difíceis no casamento, ou em qualquer relação, é nunca pensar em vingança. Muitas vezes, quando sofremos alguma coisa, é muito natural que o nosso coração e a nossa mente sejam absorvidos pelo aquele desejo de vingança, no mínimo que o outro sofra as consequências do erro dela. Então, tem que tomar cuidado para que não entremos nesse caminho da retaliação. Sétimo lugar, a transferência. O que significa isso? Começa a haver uma confusão mental e o cônjuge começa a sentir uma certa resistência, porque ele começa a ver outra pessoa no seu cônjuge. É mais ou menos assim. Ele sente pelo seu cônjuge o que ele sentia por outra pessoa. Então, se ele sentia uma certa raiva, né, do pai, por exemplo, ele consegue transferir aquele sentimento de raiva para a figura do marido, ou da mãe para a figura da esposa. E, por último, resistência em situações específicas. É aquele marido que não aceita algum limite da mulher na área sexual, ou a mulher que critica o marido em público, enfim, isso é muito comum acontecer. De vez em quando eu estou aconselhando casais que estão enfrentando esse tipo de problema. Quero concluir a nossa aula falando sobre duas coisas importantes. Primeiro, as mudanças de vida são sempre acompanhadas de incertezas. Muitas vezes a gente não sabe o que vai acontecer. Esse é o motivo de temermos as mudanças, mas é um risco que nós temos que correr. E nós que temos uma orientação na palavra de Deus, a gente tem uma assertiva muito maior e temos que superar então esses medos. O divórcio não é a solução para o casamento, ele é o fim do casamento. Então tem muita gente que chega no momento do casamento e fala: pastor, a única solução que nós encontramos para o nosso casamento é o divórcio. Não, o divórcio não é solução para o casamento, o divórcio é o fim do casamento. E por último, a melhor maneira de enxergar os limites do casamento é no casamento. Então o fato de você estar dentro da relação é que você vai reconhecer quais são os seus limites no casamento. Então não é do lado de fora, não é fora da relação que nós vamos entender isso. Então nós falamos nessa aula sobre lidar com os conflitos com o cônjuge que aceita e que não aceita os limites. E na próxima aula, alguns equívocos quanto aos limites do casamento. Há muito engano. Algumas coisas não são necessariamente limites, são fragilidades nossas. Que Deus nos abençoe e nos prepare e que você aproveite todo esse material, todo esse conteúdo para compartilhar com o seu cônjuge, tá bom? Senhor, muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos juntos, que todo esse conteúdo da aula seja instrumento nas mãos do Senhor para abençoar os casais, as famílias. Oramos em nome de Jesus. Amém.